Senhor presidente, nobres colegas, amigas parlamentares presentes também, ocupo a tribuna para, em nome do povo do Rio de Janeiro, agradecer o gesto de solidariedade que vem sendo feito por milhares de pessoas em todo o Brasil. O senhor presidente sabe que sou natural da cidade de Niterói, portanto, como fluminense, como carioca, já que desenvolvi minha carreira política na cidade do Rio de Janeiro, hipotecar nossa solidariedade a essas populações, a população de Niterói, especialmente ali do Morro do Bumba, também aqui no nosso Rio de Janeiro, no Morro dos Prazeres, no Escondidinho, em outras comunidades que estão passando por essa tragédia. São cerca de 230 mortos, portanto, uma coisa que nos fere muito, mas, ao mesmo tempo, o gesto de solidariedade que a população de todo o Brasil vem tendo com o Rio de Janeiro merece aqui esse registro. E fazer, senhor presidente, também dois registros importantes que vêm a partir desses fatos. O primeiro, fica claro que o nosso governo central não tem condições de reagir prontamente a todas as questões que envolvem intempéries, tragédias e coisas assim que não são tão imprevisíveis, porque há 2 anos atrás era Santa Catarina, depois São Paulo, Rio e agora Sergipe, como vimos, tantos lugares que, de maneira organizada, é necessário que o governo central atue. Lembrar aqui, presidente, que países como o Japão, como os Estados Unidos, têm uma agência gerenciadora de riscos. O que é isso? Uma agência pronta, no governo central, pronta a intervir de maneira articulada, num circuito curto de decisões, porque não adianta a burocracia da normalidade atuar, é preciso que tenhamos um circuito curto de decisões e que o governo central possa agir de maneira articulada. E não, como vemos, o Ministério oferece 2 helicópteros e 50 bombeiros da Força Nacional. O outro promete que vai construir casas. Um outro mais promete que vai liberar. Enfim, não falo só deste governo, falo de uma conquista que o nosso país precisa ter, de uma agência gerenciadora de riscos. Nós vamos apresentar um projeto de lei aqui estabelecendo isso, senhor presidente, como nossa contribuição a essas questões. E um outro fato, também muito importante, que me parece decisivo, é que precisamos conhecer os fatos, esses fatos todos que atingem as nossas crianças. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 227 a prioridade absoluta, como diz a Constituição que Vossa Excelência tantas vezes presidiu, estabelece a prioridade absoluta para as crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente também trata disso, mas quando ocorre um fato como esse, que está vitimando o nosso Rio de Janeiro, mais de 50 mil desabrigados, nós não conseguimos saber que número de crianças é atingido. 30%? Será a metade? Isso seriam 20 mil crianças? 15, 10, 8, 14? Não temos uma informação organizada de um cadastro de crianças atingidas nesses fatos. E isso não é só agora, senhor presidente. É necessário que nós conheçamos por que razão. Claro, todas as pessoas são importantes, as famílias, os idosos, os chefes de família, mas as crianças são os seres mais frágeis e mais dependentes para reagir a situações de calamidade como essa, que o nosso Rio de Janeiro, com seus vários municípios da região metropolitana especialmente, vimos passando. Portanto, nós estamos apresentando um projeto de lei, uma proposta de alteração do artigo número 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
estabelecendo, senhor presidente, a necessidade de que seja feito, sempre que acontecerem essas tragédias, essas intempéries, fatos graves que atingem as pessoas, as famílias, mas especialmente as crianças, seja feito um cadastro de crianças atingidas. Por quê? Porque assim o poder público pode, de maneira organizada, respeitar a Constituição. A nossa Constituição é que diz, no seu artigo 227, que as crianças e jovens, adolescentes, são absoluta prioridade para o nosso país. E é correto, a intenção do Constituinte era essa. E nós precisamos ter as informações relativas ao número de crianças, de jovens, de onde, de que municípios, atingidas, crianças que foram vitimadas fatalmente, crianças que estão abrigadas. Nós precisamos conhecer esses fatos para então... Já estou encerrando, senhor presidente. Para então podermos, de maneira organizada, todos os governos, governo municipal, governo estadual e governo federal, apresentar respostas prontas de atendimento, de assistência, de acolhimento dessas crianças. Também é um projeto de lei que nós vamos encaminhar, agregando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no seu artigo 4º, que a atenção prioritária também se dará através da elaboração desse cadastro de crianças e jovens atingidos. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do Rio de Janeiro e das milhares de famílias atingidas, por essa oportunidade de poder estar aqui trazendo esse tema tão importante. A presidência cumprimenta a nobre deputada Solange Amaral pelo seu oportuno pronunciamento, lastimando os acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro, para o qual foram galvanizadas as atenções da opinião pública brasileira. E a sugestão